Prezados irmãos, saudações de acordo com a hora do dia. Queremos, nesse exato momento, endereçar as boas-vindas a todos. Hoje propomos falar de uma temática muito importante a nível do estudo dos acontecimentos que têm tido lugar nos últimos dias. A atualidade, tal como nós sabemos, é uma época de absorvente interesse para todos os viventes. Estadistas, homens e mulheres pensantes, têm, na verdade, a sua atenção posta nos acontecimentos que se desenrolam ao redor de nós. Observam com a tamanha intensidade que algo está ganhando proporções alarmantes e observam que, na verdade, algo grande e decisivo está para acontecer, ou seja, que o mundo está à beira de uma crise estupenda, ou seja, que grandes mudanças estão prestes a acontecer no nosso mundo e, na verdade, poderemos presenciar acontecimentos que, de uma certa forma, terão uma implicância universal no que diz respeito aos acontecimentos atuais. Nesta nossa breve abordagem, propomos-nos a falar de um tema muito importante, que o nosso tema hoje é Israel e Hamas. O que é o Hamas e como é que ele atua? Queremos entender isto nesta breve dissertação. O Hamas é um grupo extremista armado e é uma das maiores organizações islâmicas nos territórios da Palestina. São duas áreas não contínuas, a faixa de Gaza e a Cisjordânia. O grupo Hamas foi fundado em 1987 por um dissidente de um outro grupo islâmico, que é a Irmandade Muçulmana, organização islâmica fundada então no Egito. A palavra Hamas é, na verdade, uma sigla. Sigla esta, Harakat al-Muqawama al-Islamiyya. Eu não falo árabe, não sei se pronunciei bem, mas isto não é o nosso foco nesse momento. Esta sigla significa Movimento de Resistência Islâmica. O movimento, tal como já dissemos, foi criado com base em três ideias centrais, que é promover a religião islâmica para a prática da caridade, que é um dos preceitos do próprio Islã, e lutar contra Israel. O Hamas tem um braço político e também atua com operação militar. Isto desde 2007, eles, na verdade, passaram a controlar a famosa faixa de Gaza. E esta faixa de Gaza, que atualmente tem ainda produzido diversos conflitos. A Cisjordânia é um outro território também palestino e também é controlado pela autoridade palestina. Mas o Hamas tem, na verdade, a sua representação nesta localidade da Cisjordânia, mas não tem o controle global da região. No que diz respeito ao domínio da faixa de Gaza, o Hamas é um rival político do grupo palestino Fatah, que controla a Cisjordânia. Em 2006, o Hamas venceu as eleições legislativas em Gaza. Em 2007, os dirigentes do Fatah, que é outro grupo rival do Hamas, deixaram a região e o Hamas passou então a controlar a faixa de Gaza. Desde então, o grupo entrou em diversos conflitos com Israel, tal como já dissemos a priori, o objetivo deste grupo era, na verdade, destruir Israel e implementar aí um Estado Islâmico. Há um outro grupo, há outros grupos organizados na faixa de Gaza. O principal deles é o Jihad Islâmica, que em muitas ocasiões fez alianças políticas com Hamas. Qual é a relação que há exatamente com Israel? As Nações Unidas, desde 1948, reconhecem Israel como um Estado soberano, até hoje, mas o Hamas não aceita o direito de Israel de existir como uma nação. Com base na interpretação do Islã, o grupo Hamas fez um juramento para destruir completamente o Estado de Israel e substituí-lo, tal como já dissemos, por um Estado Islâmico. Como se viu nos últimos dias, eles atacam o povo de Israel com mísseis e não só, incluindo também a matança de civis e fazem outros como reféns. Vamos só ter atenção um pequeno trecho do juramento
que o grupo Hamas faz. Só os palestinos, a melhor nação surgida na face da terra, fazei o bem e proibis o mal, e credes em Alá. Se somente os povos do livro tivessem crido, teria sido melhor para eles. Alguns deles creem, mas a maioria deles é iníqua. Humilhação é a sina deles, onde possam se encontrar, exceto se forem salvos por meio de um compromisso com Alá ou por um compromisso com os homens. Recaiu sobre eles a ira de Alá e é a sina deles, né? É a desgraça, digamos assim, porque recusaram as indicações de Alá. Israel existirá e continuará existindo até que o Islã o faça desaparecer, como fez desaparecer a todos aqueles que existiram anteriormente a ele, segundo palavras do mártir Aymar Hassan al-Banna, com a graça de Alá. Então, estamos aqui a ver um dos trechos que, na verdade, tem como missão principal a destruição do Estado de Israel. Será que o Hamas é um grupo terrorista? Está pronto, né? Uma pergunta controversa. A classificação do grupo palestino Hamas como terrorista é um tema que divide a comunidade internacional. Países como Estados Unidos, o Reino Unido, o Japão, a Austrália e as nações da União Europeia classificam o Hamas como uma organização terrorista. Em suas manifestações no final da semana, né, no início deste mês, após os ataques do Hamas no sul de Israel, praticamente todos esses países voltaram a chamar o Hamas como um grupo terrorista. Mas temos algumas nações, como o Brasil, a China, na verdade, a Rússia, a Turquia, Irão, Noruega, não classificam, na verdade, Hamas como sendo um grupo terrorista. Se nós pudermos ver no nosso mapa que está aí abaixo, nós aí encontramos a Cisjordânia, vimos também o Egito mais abaixo, temos aí Israel, e temos aí esse pequeno território acastanhado, onde tem este ponto preto, que é, na verdade, a famosa faixa de Gaza. Na verdade, esse território que Hamas detém o controle e, na verdade, como já dissemos, o objetivo é, na verdade, destruir Israel como nação. Mas agora, nós como cristãos, o nosso foco não centraliza se Hamas é ou não um grupo terrorista, se Israel tem ou não razão, se Hamas tem ou não razão. Isto para nós não nos diz respeito. O que nos diz respeito, na verdade, é a defesa da vida humana como sendo um presente que só Deus tem o direito de o tirar. Mas na nossa análise profética, nós poderemos encontrar alguns trechos em que a irmã White nos faz compreender de uma forma mais abrangente o que é que na verdade está a suceder. A irmã White escreveu o seguinte: nas últimas cenas da história terrestres, ou seja, nas últimas cenas da história terrestre, espalhará guerra, haverá epidemias, pragas e fome. As águas do oceano transporão seus limites. Propriedades e vidas serão destituídas ou destruídas pelo fogo e por inundações. Deveríamos estar nos preparando para as mansões que Cristo foi preparar para aqueles que o amam. Há um descanso do conflito terrestre. Este descanso poderá ser por ocasião da vinda do Senhor Jesus. Então estamos aqui a ver que nas últimas cenas da história da Terra haverá guerras. Não uma guerra, mas guerras. O que significa que ainda poderemos, além do conflito entre a Rússia e a Ucrânia, além do conflito na África, além do conflito entre Israel e Hamas, veremos outros conflitos de escala proporcional a nível internacional, mas esses conflitos, de acordo com a serva do Senhor, a irmã White, diz que não poderão impedir a obra do terceiro anjo, ou seja, apesar de que o mundo tem esses tumultos todos, estes conflitos não se transformarão num conflito mundial, numa terceira guerra mundial, até que, na verdade, a obra do terceiro anjo seja concluída. Então, logo que esta obra do terceiro anjo estiver concluída, aí sim os anjos que seguram os quatro ventos, de acordo com Apocalipse capítulo 7, serão então soltos os ventos e aí sim haverá um conflito de escala global. Conflitos que não cessarão até que Cristo, na verdade, retorne à Terra. Vamos prosseguir lendo mais aqui um texto. As guerras e rumores de guerras, as destruições pelo fogo e inundações
dizem claramente que o tempo de angústia, que aumentará até o fim, está às portas. Não temos tempo a perder. O mundo está insuflado pelo espírito da guerra, tal como nós já o dissemos no princípio. Nosso foco não é olhar nem para a direita nem para a esquerda, mas analisar os eventos que caracterizam, na verdade, o cenário mundial. Essas guerras, essas destruições, incêndio, mostram-nos que, na verdade, aquele tempo de angústia profetizado por Daniel, capítulo 12, versículo 1, vai poder acontecer. E agora, antes que, na verdade, estes acontecimentos tenham lugar, eh, nós precisamos de assumir uma posição como um povo de Deus. A grande tribulação está diante de nós, diz irmão White. Logo, sérios conflitos surgirão entre as nações. Sérios conflitos surgirão entre as nações. Não está a dizer América, uma nação, não está a dizer Brasil ou Angola, mas está a dizer nações, o que significa várias nações, diversos conflitos. Sejam conflitos políticos, conflitos tribais, conflitos econômicos, conflitos climáticos, um conjunto de situações poderão surgir entre as nações. E é que uma advertência, esses conflitos não cessarão até que Jesus venha. Nós estamos a presenciar desde os anos 2017 até o presente momento, 2023, diversos conflitos têm surgido a nível do mundo, diversos acontecimentos. Vimos a luta pelo clima, presenciamos as revoluções, manifestações em prol disto, verificamos a Covid-19, verificamos, na verdade, a guerra na Rússia, na Ucrânia, verificamos os conflitos políticos, conflitos econômicos. Então, esses conflitos não cessarão até que Jesus venha. Significa que estamos nesse preciso momento desses conflitos que não cessarão até que Jesus venha. Daqui a nada, Jesus virá. Mas agora, como povo, como cristãos, como adventistas, precisamos de assumir uma posição. E a serva do Senhor também já delimitou qual seria a nossa posição. Prossigo lendo. Como nunca dantes, precisamos de unir-nos, servindo aquele que prepara seu trono no céu e cujo reino domina sobre todos, o que significa que deve haver maior aproximação ao trono da graça. Este é o tempo e a hora e agora de nos aproximarmos mais do céu, mais de Jesus, termos uma relação mais estreita com o trono da graça, preparar-nos, harmonizar a nossa vida de acordo com os princípios que nós temos recebido através da intercessão de Jesus, para que sejamos justificados pela fé, santificados pela fé, aguardando então assim a glorificação. Para nós terminarmos, em Apocalipse capítulo 7, versículo 14, apresenta-nos um panorama daqueles que poderão ser vitoriosos do conflito. Sérios conflitos têm surgido, grande tribulação tem surpreendido a terra, e ainda outras tribulações deverão ainda desencadear, até que, na verdade, se cumpra aquela grande tribulação que culmina com o levantamento de Miguel do trono da graça. Estes são os que vieram da grande tribulação, lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro. Prezados irmãos, a grande tribulação está diante de nós. A hora é agora de buscarmos o Senhor Jesus como nunca antes. A hora é agora de nós lermos a Bíblia Sagrada como nunca antes. A hora é agora de orarmos e jejuar como nunca antes. A hora é agora de fazer o trabalho que está ao nosso alcance como nunca antes. A hora é agora de confessarmos e abandonarmos os nossos pecados como nunca antes, para que venhamos ser cobertos com a justiça de Jesus e assim estarmos habilitados a passar pela grande tribulação e sermos vitoriosos. Seremos vitoriosos se as nossas vestes estiverem lavadas no sangue do Cordeiro. Estas vestes representam o nosso caráter, representam as nossas ações, nossas práticas, nossos costumes, nossos hábitos, nossos pensamentos devem estar todos lavados no sangue do Cordeiro para que, efetivamente, possamos ser vitoriosos nesta grande tribulação. Terminamos por aqui. Até o próximo contacto. Queremos desejar que a graça do Senhor Jesus esteja contigo e que essa mesma graça prepara-te para que, eventualmente, quando esses conflitos ganharem proporções alarmantes, possamos ser encontrados com as vestes limpas, sem mancha, e assim termos acesso aos portais da cidade celestial.
Que Deus o abençoe. Até o nosso próximo contato.